Você pode aplaudir o nome dele? Você pode fazer um barulho santo aqui dentro? Você pode dizer glória a Deus? Você pode se assentar. Eu quero chamar, cadê a missionária Duda? Vem cá, Duda. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Ainda estou evitando falar muito por conta do procedimento que eu fiz na tireoide. Quero agradecer as orações de vocês, mas está tudo em paz. Só que se eu passar mais de 10 minutos falando, eu já começo a ficar rouco. Então, a partir de agora, na administração, ninguém sai. Ninguém sai para beber água, ninguém sai para fazer, enfim, fica sentadinho, preste atenção, esquece o celular, guarda o celular, não olha a mensagem, preste atenção na mensagem de Deus aqui, amém? Fica ligado aí, tá? Que Deus vai continuar falando aqui através da missionária Duda. Tem água ali, viu, se você quiser, tá bom? Deus lhe abençoe, Ele use mais uma vez. Pai, tá ligado, né? Ai, gente, desculpa a garganta, que o louvor estava forte, aí a unção, aí minha garganta tá cortando, né? Mas, agradeço a Deus em primeiro lugar por estar aqui e poder ministrar essa palavra. E não sou eu que vou falar aqui, sim, quem vai falar é o Senhor. Cada palavra que vai sair aqui é o Senhor colocando na minha boca para ministrar o coração de cada pessoa. E gostaria que vocês abrissem em Salmos 1, Salmos 1. Amém? É 1 e 2, tá? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e não se juntam os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. E foi com base nesse versículo que eu decidi trazer aqui 3 lições, mas antes dessas 3 lições eu vou dizer, dar exemplo de 2 vidas que a Bíblia cita lá no Antigo Testamento. Não precisa abrir, mas eu vou falar de José e de Daniel. Acho que a maioria aqui, acho que todo mundo conhece a história de José e de Daniel. José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, depois se tornou governador do Egito. E nessa trajetória de José, até ele chegar a ser o governador do Egito, ele passou por várias tentações. E a gente sabe que a carne, ela tenta a gente, né? Mas o que José fez? Ele continuou sendo firme no Senhor. E a primeira lição que eu queria trazer aqui é o conhecimento. A palavra do Senhor, ele fala lá em Gênesis 39:5, que José, quando chegou na casa de Potifar, ele só em pisar o pé dele, o Senhor já abençoou a casa de Potifar, na plantação, na parte de venda, tudo aquilo. E eu fiquei, meu Deus do céu, uma vida que só em pisar o pé lá, Deus já estava abençoando o local que ele pisou o pé. E ele estava lá como escravo, não estava nem como uma pessoa importante, estava como escravo. E acho que todo mundo aqui sabe, né, que a mulher de Potifar tentou se deitar com José e ele negou. E aí é que a gente tira esse aprendizado, uma obediência. Ele tinha obediência ao Senhor e ele sabia que a mulher de Potifar, ela era casada, ainda não tinham, mesmo se ela não fosse casada, eles não tinham se casado. E ele não se deitou com a mulher de Potifar, porque ele foi fiel ao Senhor, ele foi obediente ao Senhor. E a segunda coisa que eu trouxe aqui é exatamente isso, ele não caiu na carne. E quantas vezes a gente não passa por tentações na nossa vida, né? E acontece, pra gente fazer, por exemplo, alguma coisa com uma pessoa da escola, para você ser amiga de pessoa, você tem que provar. Você está pecando ao Senhor, porque muitas vezes a gente está fazendo o que não agrada ao Senhor, mas sim para agradar aos homens. José poderia muito bem ter se deitado com a mulher de Potifar para agradar a ele, agradar a carne dele e agradar também a mulher. Mas ele, em primeiro lugar, preferiu ser obediente ao Senhor. Então, obediência. A gente já tem aqui, obediência. E a outra vida que eu vou falar agora é de Daniel. Daniel, para quem também não conhece a história dele, ele era lá de Jerusalém e o rei Nabucodonosor tomou o reino. E ele escolheu vários jovens para poder ser conselheiros, sábios do reino. Entre esses jovens estava Daniel.
E eu tirei 2 pontos muito importantes da vida de Daniel. O primeiro foi que ele escolheu não comer as carnes, os alimentos da Babilônia, porque esses alimentos eles eram consagrados aos deuses, às imagens da Babilônia. E o que ele fez? Ele disse, não, vou fazer uma prova aqui, eu vou comer só legume, vou comer só verdura, e eu vou estar mais forte que os outros que vão comer a carne. Dito e feito. Porque quem fez aquilo não foi Daniel, e sim o Senhor. Ele que botou a mão lá poderosa e deixou Daniel mais forte. E primeiro ele já fez isso, né? Já foi um desafio lá, as pessoas, meu Deus, verdade, Daniel está mais forte. E o segundo, que me chamou mais atenção na vida de Daniel, que ele separou um momento específico do dia de Daniel, do dia dele, para ter um momento de intimidade com o Senhor. Ou seja, ele tirava um tempo do dia dele para poder orar. E isso eu fiquei me perguntando, quantas vezes a gente não passa o dia sem orar ao Senhor, sem consagrar o nosso dia a Ele, sem agradecer pelo fôlego de vida. E me admira muito ver Daniel fazendo isso. Todo dia ele ia lá e orava ao Senhor. Então, outra lição, além de obediência, que ele também foi obediente ao Senhor, ele em busca de conhecimento, ele em busca da intimidade com o Senhor. Ele buscava conhecer mais e mais de Deus. E como a gente pode conhecer mais e mais de Deus? Na palavra. A palavra ela é a chave para tudo aquilo que a gente precisa saber do Senhor. Então, ele foi atrás do conhecimento, foi atrás da intimidade com o Senhor. E por meio desse conhecimento, por meio dessa intimidade que ele tinha com o Senhor, ele começou a discernir o que era pecado e o que não era pecado. Então, você tem o conhecimento, você busca ao Senhor, você está querendo intimidade com Ele. Senhor, eu quero mais, como o louvor aqui falou, eu quero mergulhar, eu quero estar no profundo. E aí você vai passar a ser obediente ao Senhor, porque você vai discernir o que é pecado e o que não é pecado. E a obediência do Senhor, ela é importantíssima. Você está mostrando ao Senhor que você está sendo leal, que você está sendo fiel a Ele. E muitas pessoas também, assim, eu não sei, né, de cada um aqui, mas se autoanalise agora. Quantas vezes a gente já pensou em fazer certa coisa que iria agradar ao Senhor, mas porque a gente queria alguma coisa em troca? Não porque a gente estava realmente amando ao Senhor, a gente estava em devoção ao Senhor. E Daniel, ele não era assim. Ele ia atrás do Senhor, ele ia atrás do conhecimento, ele ia atrás de obedecer a Deus, não porque ele queria receber um cargo alto na Babilônia, não porque ele queria ter uma casa grande na Babilônia, era porque ele amava ao Senhor acima de todas as coisas. E assim como ele amou o Senhor acima de todas as coisas, ele foi capaz de renegar aquela mesa farta de alimentos que a Babilônia podia trazer. Ele foi capaz de renegar desejos que a carne proporcionava a ele, porque ele obedecia ao Senhor. E ele obedecia ao Senhor porque ele tinha conhecimento. Para a gente ter o conhecimento, a gente precisa ler a palavra. Como a gente falou, feliz é aquele que medita na palavra dia e noite. Medite na palavra. Procure saber o que o Senhor tem para falar no coração de vocês. O nosso coração não é a chave para a gente saber o que é que deve fazer. Porque o coração é enganoso, mas a palavra não é enganosa. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Ela não precisa ser atualizada, mas ela também é a palavra que se renova no nosso coração a cada dia. Porque a cada dia o Senhor tem uma coisa nova para ministrar no nosso coração por meio dessa palavra. E além da gente ler, além da gente ter a importância de pegar a palavra do Senhor, de pegar a Bíblia e ler ela, nem que seja para separar uns minutinhos durante o dia, é a gente orar. Quando a gente está orando por alguém, a gente está demonstrando o nosso amor a essa pessoa. E por que a gente também não pode fazer isso na nossa vida? Não uma oração só, meu Deus, por favor, me dá aquilo. Meu Deus, por favor, estou precisando daquilo, me dá. Não, seja uma oração de agradecimento ao Senhor. Uma oração pedindo que você possa ter mais intimidade, possa conhecer mais e mais dele. Uma oração que a gente faça para agradecer. Porque muitas pessoas não têm nem o que comer, nem o que vestir. A gente vê aí exemplo de várias igrejas perseguidas. Então, a gente tem a possibilidade de andar num país com a Bíblia da mão. A gente tem a possibilidade de orar ao Senhor, de postar um versículo. E naquela época, não tinha esse negócio de internet. E assim que eu vou contar já também, Daniel, ele sofreu assim, digamos, mas foi um propósito do Senhor em tudo, porque ele ia orar. E
Vamos buscar mais e mais do conhecimento do Senhor. Buscar mais e mais de ter intimidade com Ele. A gente viu aqui José, que tinha intimidade com o Senhor, que procurava o Senhor a cada dia. Ele foi fiel, ele foi leal, ele fez aquilo porque ele queria ser amigo de Deus, porque ele amava o Senhor. Ele não se deixou cair na tentação da carne. Ele tinha conhecimento, buscou intimidade com o Senhor, por meio da palavra, por meio de oração. Hoje em dia a gente tem a palavra, a oração. E nisso que ele buscou a intimidade, buscou o conhecimento, ele passou a ser obediente. A obediência, e não a obediência porque ele queria algo em troca, em sim a obediência porque ele amava ao Senhor acima de todas as coisas. Assim também deve ser a nossa vida. As nossas ações, elas não devem ser baseadas no que as pessoas querem que a gente faça. Não deve ser baseada no que a internet diz, no que fulano diz, porque o blogueiro falou. Não, tem que ser baseada na palavra. A gente vai ter discernimento do que é pecado e o que não é pecado quando a gente tiver intimidade com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo, quando a gente começar a ler a palavra e orar. Porque você pode orar lá e dizer: Senhor, por favor, estou precisando de ajuda, não sei a resposta. Aí ele vai lá e fala: vai ler a Bíblia que tu vai achar a resposta. Eu te mostro, abre lá que eu já vou mostrar o versículo. Gente, a leitura da palavra é essencial. Por meio da vida de José e de Daniel, a gente teve o exemplo do que uma intimidade com o Senhor pode fazer na nossa vida. E as aflições, as lutas, elas vão continuar. Porque o Senhor fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então você ler a palavra, você orar, não vai significar que os seus problemas acabaram e que tudo agora vai ser festa, tudo agora vai ser presente do céu, só bênção, só bênção. Porque a honra do Senhor, ela não pode vir agora, mas ela pode vir depois de muitos anos. Você pode morrer sem nem receber o presente que você queria, sem nem receber a amizade que você queria. Pode morrer até sem namorar, sem casar, mas pense que a honra, ela não é aqui só aqui no céu, mas ela é também na morada celestial. Quem quer subir aqui, né, minha gente? Acho que todo mundo aqui quer conhecer o céu, viver com Jesus. Imagina, você tá lá, e do nada, ai meu Deus, vou aqui ter uma conversa vou falar com Moisés aqui para saber como é que foi, que ele abriu aquele mar. Não, vou falar aqui com Elias para saber como é que é você não passar pela morte. Imagina, minha gente, você poder ter essa possibilidade. Então, eu vou falar aqui já agora o que eu falei. Conhecimento, busca da intimidade com o Senhor por meio da palavra, por meio da oração, obediência, ser leal, ser fiel, ser amigo de Deus, obedecer a Ele acima de todas as coisas e Deus honrar. E como eu falei, a honra não é aqui, pode não ser aqui na terra, mas a honra também é na morada celestial. E a outra coisa que eu quis falar também sobre a vida de Daniel é que todo mundo aqui conhece, né, a história de Daniel na cova dos leões. E a prova também do poder de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus com a vida de Daniel. Daniel foi parar na cova dos leões e Deus fechou ali a boca dos leões. E o que era? Vários leões com fome, e qual é a lógica? Comer o Daniel, né? Porque estava com fome, não vai ficar lá sem comer. Uma carne fresca, não, vou comer. Mas Deus fechou a boca dos leões. E ele fez aquilo como prova do poder do Senhor, como um propósito dele. Mas se a gente for deixar essa parte do propósito do Senhor, de mostrar o poder dele um pouquinho de lado, não para anular, a gente vai ver também que o Senhor demonstra o seu amor pela vida de Daniel. E por que ele fez aquilo? Porque ele nos ama. E ele quer que a cada dia mais a gente possa buscar mais dele. Daniel fazia aquilo, Daniel separava um tempinho do dia dele para poder orar. Ele ajoelhava lá na janela e ia orar. E Deus, ele honrou Daniel. Ele honrou Daniel tapando a boca dos leões naquele dia. E quantas vezes Deus também não está nos honrando e a gente nem percebe. Nos pequenos atos, quando alguém fala um bom dia pra gente, ou vem puxar a conversa com a gente aqui na liga, Deus está nos ajudando, Deus está nos honrando. Mas em primeiro lugar, a gente não pode só ficar sentado esperando que as coisas venham cair em cima da gente, só bênção. Não, a gente tem que ir atrás do conhecimento do Senhor. A gente, se não ler a palavra, a vida é em vão, porque a gente vai estar vivendo
para nada, vai estar vivendo futilidade. E não é isso que Deus quer que a gente viva. Ele quer que a gente seja a geração eleita dele. Ele quer que a gente seja o povo dele. Aquele que está preparado para poder viver qualquer coisa que seja no ambiente da escola, onde você quer que esteja, ou no trabalho, ou na faculdade. Ele quer que você esteja disposto a abandonar os seus amigos para viver por ele, não pelas pessoas. Porque as pessoas, elas podem te abandonar, mas Deus nunca nos abandone. Então, busque o conhecimento do Senhor. Busque ter intimidade com Ele. Busque saber o que Ele tem a falar para você. Busque o que Ele quer que você saiba. Busque o que Ele quer que você transmita para outras pessoas. Busque conhecimento de Deus. Busque intimidade com o Espírito Santo. E depois, obedeça ao Senhor. Não obedeça ao Senhor porque quer ganhar coisa, quer ganhar presente, quer ter bênção. Não, mas gente, Deus não é um Deus de barganha, não. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus leal, um Deus fiel, um Deus que não nos abandona. E Ele não vai nos honrar porque você está pedindo, só porque você quer ter um celular novo, uma bolsa nova para mostrar para fulano. Não, Ele vai nos honrar porque a gente segue os mandamentos dEle, porque a gente ama Ele. A gente tem que estar disposto a viver qualquer coisa por Deus. E se a gente tem Jesus, que hoje, não sei, né? Muita gente acho que postou isso, falando, você tá lá no local, sabendo que você tá se entregando por uma pessoa que você sabe que ela vai te trair todos os dias, mas mesmo assim você se entregou por ela. E assim foi Jesus. Ele se entregou sabendo que a gente ia trair ele todos os dias. Imagine aquela pessoa que você mais ama agora. Aquela pessoa que você mais ama, não sei, sua mãe, seu pai, um amigo, não sei. Aquela pessoa que você mais ama. Imagine essa pessoa te traindo. Que triste, que decepção. Assim foi a gente, assim é a gente. A gente trai Jesus todos os dias, trai a confiança de Deus todos os dias. E pecado não pode ser só em atos, só em palavras, mas também no pensamento. Ou quando a gente está proferindo palavra ruim para outra pessoa, quando a gente está murmurando, quando a gente está reclamando das coisas da vida. Isso também é pecado. E Deus, Ele fica muito triste com as nossas ações. Então, que a gente possa estar disposto a abandonar, a sacrificar qualquer coisa que seja. Que a gente possa estar disposto a poder abandonar nossos grupos de amigos que não agradam a Deus, abandonar os nossos atos que não agradam a Deus, aquela série de TV que você está assistindo, mas que você sabe que Deus não está gostando, aquele grupo de amizade que você está tendo, mas você sabe que Deus não está gostando, aquela ação que você está tratando seus pais, não está honrando Ele, está respondendo, você sabe que Deus não está gostando, mas você continua. E Ele quer que você abra a mão desses pecados, como já foi dito aqui na igreja uma vez, desses pecados de estimação, por obediência ao Senhor. E não a obediência porque eu quero ganhar algo em troca, mas sim por amor. Conhecimento de Deus. Você abrir lá a palavra e ter discernimento do que Ele quer falar para você. A sua porção diária. Muitas vezes a gente passa o dia, eita, não tive tempo de ler a Bíblia. Eita, meu Deus, eu não tive tempo, hoje não dá para ler, hoje não dá para orar. Gente, pelo amor de Deus, ia ter 24 horas. Não separar um minutinho, isso é para mim também. Porque às vezes eu não vou dormir aqui, a gente ora amanhã cedo, quando chega no outro dia nem ora. Mas aí a gente não tira 5 minutos do nosso dia para orar, para não ter a porção de Deus para a nossa vida, para não ter o conhecimento do Senhor. E é tão massa, né, quando a gente vê alguém que tem vários livros e tem conhecimento da palavra, e você fica, meu Deus, que coisa linda, ele tem conhecimento da palavra. Então por que tu não pega a Bíblia e vai procurar ler? Por que tu não pega a Bíblia e vai procurar mais de Deus? Assim foi Daniel e José. Eles procuravam mais de Deus. José, ele foi preso, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Os seus irmãos. Ele foi parar numa prisão, virou escravo, mas Deus honrou ele. E Ele quer honrar a nossa vida também. Ele quer que a gente faça isso por amor a Ele. Não por barganha, mas por amor. Assim como Daniel também, que foi levado pelo cativo, pelo povo da Babilônia, que podia muito bem ter comido aquele banquete farto de comida, que podia estar uma delícia, mas que era consagrada a deuses que Deus não queria, mas Deus honrou Daniel. E assim Ele também quer fazer na nossa vida. Assim Ele ama, Ele nos ama. E Ele fica muito triste quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Ele. E assim Ele também quer, Ele quer nos honrar. Ele quer dar um presente pra gente ficar alegre. Mas
a gente faz por onde? Deus não é um Deus que vai, não, só vou dar você se você fizer por onde. Não. Mas vamos analisar a gente mesmo. Se autoanalisem agora. Será que a gente vive uma vida devota ao Senhor de verdade? Será que a gente só vem aqui numa sexta-feira, levanta nossas mãos, ora, diz, meu, glória a Deus, e quando chega lá na segunda-feira, no outro dia na escola, já está lá, dançando música que Deus não gosta, falando palavras feias que a gente sabe que Deus não gosta, ou quem sabe indo para a festa e fazendo aquilo que Deus não gosta? Quantas vezes a gente vem para a igreja, adora o nome do Senhor, louva a Deus, mas a gente peca depois, quando sai da igreja. E isso é um pecado de estimação também. Que a nossa vida ela não possa ser feita só para os nossos prazeres. Que ela não é feita para os nossos prazeres, mas ela é feita para o Senhor. Tudo que está sendo feito é para a honra e para a glória dEle. Que a nossa vida possa ser entregue ao Senhor. Que a gente possa buscar mais e mais dEle. Orar, ter intimidade com o Espírito Santo. Que a gente possa obedecer. Que assim como José e Daniel fizeram, que a gente possa entregar tudo que a gente tem. Até mesmo a nossa alimentação. O Daniel podia muito bem ficar com fome, mas Deus honrou. José também virou governador do Egito, o segundo melhor cargo após o faraó. E vai dizer que Deus não honrou a vida de José. Mas antes de Deus honrar a vida de José, ele passou por várias situações. Ele passou por várias dificuldades. Ele foi tentado, ele teve aquilo cara a cara com a mulher de Potifar. Ele podia muito bem, vou aqui beijar ela, mas não. Ele sabia que aquilo que ele ia fazer iria ser errado e ele não fez. Então, que assim como José fez em abdicar os prazeres da carne, assim como Daniel fez em abdicar os prazeres que aquele reino podia dar a ele, que a gente possa fazer na nossa vida. Que a gente possa abdicar das coisas que Deus não quer pra gente. Que mesmo que a gente mais goste, não precisa ser só uma amizade, mas pode ser uma coisa. Pode ser até mesmo uma pessoa que a gente sabe que precisa deixar e que a gente possa fazer isso por amor ao Senhor. Porque Ele nos ama. Que a gente possa deixar as coisas irem embora quando saber que Deus não quer aquilo para a nossa vida. Que a gente possa saber muito bem com quais pessoas andar. Que saber o que fazer numa festa. Saber que a nossa vida não é baseada em agradar aos outros. Que assim como José deixou a mulher de Potifar embora, que a gente possa deixar os pecados irem embora. Que a gente possa se livrar deles. E quando isso acontecer, você não precisa ficar desesperado, não. Você fecha os seus olhos e fala assim: Deus, por favor, me ajuda, me dá força. E aí, Deus vai começar a te capacitar. Vai tirar aquele pecado. Você vai começar a negar. Porque quem faz isso não é a gente, mas sim a força do Senhor. Ele que nos capacita. Apenas busque mais e mais de Deus. Busque ler a palavra dele. Busque orar. Busque ter um momento de intimidade com Deus. Não queira só o superficial. Não queira o raso. Queira se aprofundar mais em Deus. Queira entrar no profundo. Queira ir muito mais além do que você pode achar que tem. Porque com Deus nada é suficiente. Tudo que a gente pode fazer, a gente pode agradecer todo dia, não vai ser suficiente para o amor que Deus tem dado a nós. Não vai ser suficiente para todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Aproveite a oportunidade de poder andar com a Bíblia aqui onde a gente mora. Aproveite a oportunidade de poder orar ao Senhor. Invista um tempo com o Senhor de intimidade. Procure mais e mais dele. Quantas vezes a gente não nega ao Senhor para poder agradar os outros? Para viver prazeres carnais. Não é isso que Ele quer. Ao chegar em casa, você pode muito bem abrir lá a Bíblia. Você fala assim: Senhor, por favor, ministra no meu coração aquilo que tem para a minha vida. Que eu abra aqui nesse versículo que fale tudo o que o Senhor quer para mim. E aí Ele vai lá e fala. E aí você vai tendo sede do Senhor, tendo sede. Para quem não conhece, tem a história da mulher samaritana. Era uma mulher que estava lá no poço e naquela época, nem o judeu, ninguém falava com o samaritano. E estava lá a mulher e Jesus viu ela e ele foi falar com ela perguntando se ela tinha sede. Dizendo que ela podia saciar a sede dela. Ela, meu Deus, que água é essa? Eu quero sim saciar a minha sede. E aí Deus vai e fala. Tem uma outra história também por trás, que conta, mas eu só vou contar aqui o principal que eu quero falar. E ele vai e fala que Ele é a fonte de água viva.
Ele é quem nos enche até transbordar. E é dessa porção de água até transbordar que a gente tem que procurar mais e mais. É dessa porção até transbordar que a gente tem que se encher. Encher a nossa vida da água do Espírito Santo. Encher a nossa vida da água da vida, que é Jesus Cristo. E não de séries que a gente acha que é o melhor pra gente. Não de pessoas que acham que vai saber o que é melhor pra sua vida. Deus sabe o que é melhor pra você. Invista o tempo com Ele. É aquele tempo que você passa nas redes sociais, é o tempo que pode estar usando para ler a palavra do Senhor. É o tempo que pode estar investindo para ter conhecimento em Deus. É o tempo que pode estar investido para poder amar mais ao Senhor, ser leal ao Senhor, ter fidelidade ao Senhor. Assim como foi José, assim como foi Daniel. Pessoas com exemplo de fidelidade e lealdade ao Senhor. Eles foram obedientes. E eu acho que todo mundo aqui também quer ser obediente ao Senhor. Todo mundo aqui quer discernir o que é pecado do que não é pecado. Mas isso a gente só vai fazer por meio da palavra. E eu queria agora também que vocês pudessem abrir em Romanos 1, 28, 32. Minha gente, vocês me perdoem, é 12:2. Romanos 12:2. Amém? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, assim como vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não vivam de acordo com os padrões deste mundo. Não vivam de acordo com as pessoas, que o mundo querem impor para vocês. Hoje o certo virou errado, hoje o errado virou certo. Hoje, se você falar que aquilo é pecado, as pessoas vão te condenar, vão jogar pedras sobre vocês. Mas não vivam de acordo com esse mundo. Não vivam com os padrões desse mundo. Não queiram se amoldar às pessoas. Mas sim, sejam a renovação que o Senhor quer que esse mundo seja. Seja a geração eleita, o povo eleito, aquele que Ele busca para poder voltar. Ele quer vidas aqui, Ele quer que se levante vidas para ser um intermediário. Para poder chegar em alguém, orar, para poder chegar em alguém e falar: fulano, isso está errado, muda teu estilo de vida. Ele quer pessoas que tenham coragem de falar na frente de multidões a palavra do Senhor. Ele quer pessoas que estejam dispostas a morrer por Ele, pessoas que estejam dispostas a ser apedrejadas. Ele quer a geração eleita. E essa geração eleita precisa mais e mais ter conhecimento do Senhor. Essa geração eleita precisa mais e mais buscar do Senhor. Precisa mais e mais buscar a intimidade. A palavra do Senhor fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Assim como eu, acho que ninguém aqui quer perecer por falta de conhecimento. E como não perecer por falta de conhecimento? Lendo a palavra, investindo numa vida de oração, investindo numa vida de intimidade com o Senhor. Invista o seu tempo com o Senhor. Se você quer ser a geração eleita, se você quer ser aquele que tem coragem de poder pregar o Evangelho onde quer que seja, invista tempo com o Senhor. Quer ser uma nova criatura? Invista tempo com o Senhor. Quer mudar de vida? Invista tempo com o Senhor. Tenha coragem de onde quer que esteja, com qualquer tipo de pessoa que seja com você. Coragem de poder levantar e falar da palavra do Senhor. Não só falar que Deus é amor, não só falar a parte boa, não só falar aquilo, ai meu Deus, Deus Ele ama, Ele aceita, mas também tenha coragem de chegar e falar, isso que você está fazendo é errado, não bebe porque você vai estar pecando, não se entrega à relação sexual de casamento, não tenha relações de paixão com pessoas do mesmo sexo. É isso que Ele quer que você faça. Ele quer que você levante, que você tenha coragem e que vá lá e pregue a palavra do Senhor, que defenda o Evangelho. Independente de que você possa ser apedrejado, independente de que você possa morrer. A gente tem um exemplo de igrejas perseguidas. Pessoas morrem a cada dia por amor ao Senhor.
porque eles têm conhecimento da palavra, eles buscam. E o coração deles está insaciável, eles querem mais e mais e mais do Senhor. Que a gente possa ser assim também, que a gente possa buscar mais e mais conhecimento do Senhor, que a gente possa ter conhecimento, ter intimidade, que a gente possa obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Mostrar a nossa lealdade, nossa fidelidade. Que a gente possa ser a geração eleita que esse mundo precisa. Que a gente possa ser esse povo eleito que o Senhor chama. Cada vida aqui é preciosa para o Senhor. Ele não precisa da gente, mas a gente precisa dele. Se não fosse por ele, a gente nem podia estar aqui. A gente não podia estar respirando, não podia estar tendo o que vestir. E o que entregar ao Senhor, a não ser a nossa vida, como forma de agradecimento. Eu não sei vocês, mas eu não tenho palavras para agradecer as bênçãos que o Senhor tem feito. Não só na minha vida, mas também na vida de várias outras pessoas, em vários outros locais. Aqui a igreja é um exemplo da boa mão do Senhor, da fidelidade dele. E a gente não tem palavras para agradecer ao Senhor por estar vivendo isso. Quem diria que um dia a liga estaria assim, cheia de gente, repleta de gente. E o que a gente tem feito para agradecer ao Senhor? Será que a gente tem investido tempo de qualidade com o Senhor? Será que a gente tem ido atrás da palavra do Senhor? Tem ido atrás de orar? Indo atrás de conhecer mais e mais dele? Indo atrás de conhecer a Deus? Será que a gente tem obedecido? Será que a gente tem defendido o Senhor acima dos outros? A gente tem defendido acima das nossas paixões carnais? É isso que eu queria falar aqui para vocês. Assim como a minha vida precisa ser ministrada com isso que eu falei aqui, acho que todo mundo também precisa. Porque a gente é falho, a gente peca, a gente nunca vai ser perfeito. Mas a gente pode conhecer mais e mais do Senhor. O que eu falei aqui não foi a Duda falando, mas sim o Senhor falando. E Ele fala, nessa noite, que Ele chama você. Ele chama para ter um momento de intimidade com Ele. Ele chama para ter um momento de oração. Ele chama porque Deus quer te usar. Onde quer que você esteja, Ele quer te usar. Na sua escola, no trabalho, na faculdade, Ele quer te usar. Ele quer que você abra mão de tudo aquilo que prende a pecar. Ele quer que você abra mão daquele círculo de amizade que você sabe que não vai agradar ao Senhor. Ele quer que você abra mão daquele pecado de estimação. Faça isso pelo Senhor. Não faça isso por receber coisas em trocas, mas faça isso pelo Senhor. Gostaria que vocês pudessem agora estar em oração pela vida de vocês. Entregue ao Senhor tudo aquilo que você sabe que não agrada a Ele. Entregue ao Senhor todos os pecados de estimação. Entregue ao Senhor a vida de intimidade com Ele, a vida de conhecimento, a vida de oração. Fala assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser a geração eleita, eu quero ser o povo eleito, eu quero ser aquele que está disposto a abandonar tudo que não te agrada, eu quero ter coragem para poder falar da tua palavra, eu quero buscar mais e mais de ti, eu tenho sede de ti. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, por favor, me ajuda a ser fiel a ti, me ajuda a ser leal a ti. Senhor, em nome de Jesus, sem ti eu nada sou, sem ti nós nada somos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que cada vida que esteja aqui, ó Pai, possa ter discernimento, possa ter conhecimento, possa ter intimidade com o Espírito Santo. Que cada vida que esteja aqui procure mais e mais de ti, ó Pai, para que se levantem vidas aqui que tenham coragem de abrir mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Que se levante vidas aqui, ó Pai, que tenham coragem de poder viajar para poder pregar o Teu Evangelho. Vidas que tenham coragem de perder o que for, por amor a Ti, por querer pregar o Teu Evangelho, ó Pai. Quererem Te obedecer, quererem ser fiel a Ti, quererem ser leal a Ti, ó Pai. Levanta a vida, Deus. Levanta vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos ser obedientes a Ti. Que nós possamos amar a Ti, que possamos buscar mais e mais de Ti, ó Pai.